galera, nós somos da equipe Encontro Jovem. Estamos aqui para fazer o nosso primeiro vídeo, onde o tema será solidão. Estamos aqui com o Falcon e com o Luiz César, que estará conosco fazendo esse primeiro debate sobre este tema tão conhecido, porém tão pouco abordado entre as pessoas. Então nós gostaríamos que você pudesse ver até o final e quem gostar aí, curtir esse vídeo, tá bom? Então o tema desse mês é solidão. E eu vou dar uma resumida para vocês saberem mais ou menos o que a gente vai falar, tá bom? Bom, o que é solidão? Solidão é um sentimento no qual a pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. A solidão não é o mesmo de estar desacompanhado. A solidão ela não requer a falta de outras pessoas. Ela geralmente é sentida em lugares até mesmo densamente ocupados. Pode ser descrita como uma falta de identificação, compreensão, até mesmo compaixão. As pessoas podem sentir solidão por muitas razões e muitos eventos da vida. Estão associados a este tema, a este que a gente vai discorrer, a solidão. A falta de amizade durante a infância, adolescência, ou a falta de pessoas interessantes, ela pode desencadear não só uma solidão, mas também uma depressão e até um celibato involuntário. A solidão ela pode ocorrer até mesmo dentro de um casamento, um relacionamento íntimo, similares quando a raiva, ressentimento ou quando o amor dado não é correspondido. Basicamente é disso que nós vamos falar. Solidão. Estamos aqui com o Luiz César e ele vai trazer as perguntas, trazer os questionamentos que serão abordados neste nosso primeiro vídeo. Tá bom? Bom, é muito bom estar com vocês aqui, né, para a gente debater esse tema tão importante, solidão, algo que pessoas estão vivendo isso, muitos sofrendo, muitas vezes pensando até em tirar a própria vida. Então é um tema assim relevante e eu creio que vai ser muito bom para quem está nos ouvindo, estar compartilhando o que a gente vai estar conversando aqui. Eu creio que vai ser edificante para todos. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês em relação a esse tema solidão, eu queria ouvir de vocês que são jovens, e a gente tem visto que isso ocorre muito na juventude, pessoas se isolarem, muitas vezes querem tirar a própria vida. Então eu queria ver de vocês, ouvir de vocês, o que vocês acham. O que leva alguém à solidão? O que é que vocês acham que leva alguém à solidão? Gostaria de ouvir vocês em relação a isso. Na verdade, solidão, quando se trata sobre solidão, você engloba a juventude nisso, você está falando muito a respeito de grupo de pessoas, tipo de locais, porque jovem ele é muito agitado, ele frequenta lugares diferentes, pessoas diferentes, então o jovem está sempre querendo entrar num grupo diferente, ou num grupo onde ele tem um pouco de conhecimento sobre o assunto, sobre o estilo do grupo. Então, o que leva um jovem a sofrer desse problema, da solidão, é muito a falta de conhecimento de si própria, do meu ponto de vista. Por quê? Porque por ela não conhecer a si própria, não porque ela não quer, mas porque ela não consegue isso, ela acaba tentando se modificar ou ser uma pessoa diferente do que ela é, para tentar entrar no meio do grupo, entrar no meio de um local, para fazer parte daquele grupo, ou desse ambiente diferente. Um ambiente diferente que ele não conhecia, mas ele tenta se modificar a si mesmo para entrar nesse grupo. Então ele acaba deixando um pouco sua personalidade de fora, para fazer a vontade do grupo, o estilo do grupo. Então eu acho que seria essa a minha base para a pergunta do senhor. Realmente são N motivos que podem levar alguém à solidão, né? E essa solidão até desencadear a um sentimento de morte, a uma depressão e, como eu disse no texto inicial, um celibato, um problema no casamento, coisas desse tipo. E realmente esse é um dos motivos, conheço muitas pessoas, eu inclusive já aconteceu comigo, disso de exatamente você querer ser alguém que você não é, né? Para fazer parte daquele grupo, para poder ter aquele grupo de amizade
Então você quer estar perto de alguém e você se modifica a estar perto disso. Mas assim, existem N fatos, eu creio também que um dos maiores motivos é um ressentimento antigo, aquilo que você sofreu há anos atrás, há tempos atrás, você não se curar daquilo, você não procurar esquecer aquilo, você continua remoendo, trazendo aquilo sempre para o seu presente, e aquilo te atrapalha a ter uma relação nova com uma pessoa. Porque alguém lá atrás te feriu, alguém lá atrás te machucou e você não consegue confiar mais como você confiava antes, não consegue se doar mais. E aí você se exclui, porque você pensa que aquela pessoa vai fazer a mesma coisa, porque você pensa que aquela pessoa vai te tratar do mesmo jeito, ou porque simplesmente você não consegue chegar perto da pessoa. Você não consegue. Você só consegue ter proximidade de alguém se alguém chegar até você. Você criou uma barreira em cima daquilo. Então eu acho que esse é um dos motivos também da solidão, entre muitos outros. Acho que tem a questão também aqui de uma solidão para quem é casado ou para quem tem um relacionamento, como um namoro ou um noivado ou alguma coisa assim. Às vezes a pessoa ela se isola porque ela tem um problema no relacionamento que também não foi curado. Então, às vezes a pessoa não está correspondendo da maneira certa, a pessoa não está... ou te machucou e você ressentiu alguma coisa, e aí aquela pessoa que você mais ama, aquela pessoa que você mais quer estar perto, aquela pessoa que você mais quer estar do lado, você acaba não ficando próximo dela justamente por esse motivo. Você, Lucas, na sua resposta, você falou algo muito importante em relação à mágoa, que às vezes a pessoa guarda a mágoa e se isolam, muitas vezes até no casamento, não só no jovem. Então você tocou num assunto muito importante em relação à mágoa. Realmente, a mágoa, quando ela não é colocada para fora, não de uma forma violenta, mas de uma forma que você coloca para que se resolva aquilo, né? Que é o melhor caminho, conversar com a pessoa que magoou, ou a pessoa que está chateada, no caso. A melhor forma, eu creio, que é conversando, abrir o coração com aquela pessoa e não sair falando para outras, né? Falar com uma pessoa que foi ferida ou com uma pessoa que magoou. Porque não adianta se isolar e ficar com aquilo dentro de si e ficar sozinha, sofrendo com aquilo, que aquilo vai corroendo e pode causar até uma doença gravíssima. Então acho que nesse caso aí de mágoa que você falou, a melhor coisa a se fazer é conversar com a pessoa que foi ferida ou com a pessoa que feriu. Porque quando há uma conversa no particular, olho no olho, e as coisas ficam de uma forma clara, eu creio que abre-se porta para se consertar aquilo que houve, né? Então, eu acho que o melhor caminho, nesse caso, da pessoa se isolar por causa de mágoa, é procurar a pessoa e conversar e abrir o coração. Porque aí ela vai pôr para fora, né? Perdoar, né? Perdoar, o caminho é perdoar. Então, eu creio que, para que a pessoa não se isole por causa de mágoa, eu creio que o caminho é por aí. Abrir o coração mesmo e conversar com a pessoa que magoou ele, ou que, no caso, foi magoada por ele, quem sabe. Próximo. Então, a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês, em relação também a esse tema: por que as pessoas procuram se isolar cada vez mais uma das outras? Hoje nós vemos cada dia mais as pessoas fazendo muros altos, portão gigantes, talvez um pouco de medo, sim, mas tem um vizinho, não fala com o vizinho, muitas vezes mora em um prédio, pega o elevador, não faz nenhum esforço para conhecer o vizinho do lado. Então eu sinto que as pessoas se isolam assim, elas querem se isolar, é um desejo dela se isolar cada vez mais. Então o que é que você acha? O porquê as pessoas procuram se isolar cada vez mais uma das outras? O que é que vocês acham? Por quê? Será que é só medo ou existe outra coisa? Como já está sendo debatido a respeito disso, né? Eu também entendo, como eu falei, que a questão da identidade da pessoa, ela acaba se tornando uma pessoa que ela não é. Por conta disso, ela tem uma insegurança de si própria. Existe insegurança, porque eu estou tentando ser uma pessoa que eu não sou, então eu não tenho certeza disso, porque eu não sou dessa forma. Então eu tenho uma insegurança. Por ter essa insegurança, eu tenho um problema de se adaptar com as pessoas, de se misturar com pessoas diferentes, porque eu imagino,
se eu estou tentando me modificar para ser igual àquele grupo, eu tenho que ser igual àquele grupo, eu tenho que ser igual a todas as pessoas dali. E eu não consigo entender que as pessoas têm que aceitar o meu diferencial, tem que ser eu mesmo, e as pessoas têm que entender e respeitar isso. E muitas das vezes é o que acontece, as pessoas, por ter uma insegurança, por não demonstrar realmente o que elas são, ela quer se afastar, porque ela acha que, mesmo não parecendo, mas para ela se acha uma pessoa excluída. Porque ela tem uma insegurança no falar, ela tem uma insegurança no agir, quando ela está no meio do grupo, ela tenta ficar o mais quieto possível. O que eu já tenho falado também, pode ser mágoas do passado também, que a pessoa não se abre tanto com medo de sofrer as mesmas consequências que já sofreu antes. Então a pessoa se recua, ela fica mais afastada da multidão, do grupo de pessoas, para não ser constrangida ou não cair nesse mesmo erro, acontecer esse mesmo problema com ela. Como o Falcon falou, acho que tem muito disso, dessa questão da pessoa, ela não estar em um grupo apropriado para ela. Sim. Ela não está... ela não é sincera consigo mesma e não é sincera com aquelas pessoas. Então ela forma um muro com o verdadeiro eu dela. Né? O verdadeiro eu dela ela esconde e ela mostra quem ela quer que as pessoas querem que ela seja. Então eu acho que isso realmente é um problema para que as pessoas formem esse muro. E eu acho que um dos outros problemas também é a falta de confiança, a falta de amizade, a falta de você conhecer alguém. Às vezes as pessoas querem ser amigas de todo mundo, querem ser popular, querem estar perto de todos, mas não se toma o devido cuidado a ter uma ou duas pessoas que possam ser a confidente daquela pessoa, que possa ser aquela que ela pode contar os seus problemas. E às vezes o que acontece? Essas pessoas acabam, como não procura alguém certo, acaba falando para outra pessoa, acaba contando o problema para a pessoa errada. E aí isso vai causando mais e mais barreiras, porque ela não tem essa pessoa confidente, ela prefere guardar para ela mesma. E às vezes até um caso de egoísmo. Ela fala, não, eu vou vencer isso aqui sozinho e tal, onde na verdade isso só vai aumentando o muro, aumentando o muro, aumentando o muro. Próximo. Então, outra pergunta dentro desse tema também, que eu quero ouvir de vocês: quais as consequências de estar vivendo uma vida solitária? Com certeza tem uma consequência. O que vocês acham? Quais as consequências que a solidão ou uma vida solitária pode trazer? Como já está sendo debatido também a respeito de um pouco sobre consequências, né? Eu acredito e até procurei a respeito um pouco das consequências a respeito disso, e fala muito sobre insegurança, dúvidas, sentimentos de pouco valor, ou seja, eu não tenho tanto valor quanto as pessoas daquele grupo, né? Inveja, o desespero, o medo da convivência com as outras pessoas. Por eu ser uma pessoa solitária, uma pessoa distante do grupo, eu tenho medo de conviver com determinadas pessoas ou com todas as pessoas em geral. Até a questão de a gente está falando de coisas que aconteceram no passado, e a gente guarda aquela mágoa no coração e não confia mais em ninguém. Então traz uma própria exclusão da sociedade, né, do grupo de pessoas, né, divisão, e compartilhar com pessoas que a gente tem confiança. Então acaba isso, você não tem mais confiança em ninguém, você não tem confiança nos seus familiares, você não pode contar nada para ninguém, então você acaba guardando tudo que acontece com você, os seus problemas principalmente você guarda dentro de você. Então esse é um dos grandes problemas que leva a uma depressão, leva até mesmo a um suicídio, por falta disso. Uma pessoa ao lado para você ter a confiança e conseguir conversar e desabafar com essa pessoa, um amigo, uma namorada ou um esposo. Essa seria o meu ponto de vista. É incrível, na verdade, é muita coisa. Você mesmo citou vários motivos e todos são reais. E todos, esses na verdade, acaba resumindo, eu acho que traz três problemas que na sociedade, no mundo em que vivemos, não tem como a pessoa ficar sem. E quando ela fica sem, realmente acaba com a vida dela, realmente. Então assim, eu acho que a primeira coisa é a falta de amizade. A consequência é a falta de amizade. A pessoa pode ter colega, a pessoa pode ser famosa, a pessoa pode ser conhecida, pode ter status, pode ter dinheiro. Mas ela não tem uma amizade. Alguém que ela pode contar nos momentos difíceis, alguém que ela pode ligar durante a noite e estar lá com ela. Ela não tem. Segunda coisa, eu acho que é o celibato involuntário ou problemas no relacionamento.
O celibato involuntário, no caso, seria a pessoa até quer ter um relacionamento, ela até quer casar, o sonho dela é casar, o sonho dela é ter filho, só que ela não consegue ter um relacionamento. Ela não consegue se relacionar com um homem ou com uma mulher devido a essas barreiras que ela criou e devido a essa solidão, ela se excluir. Então isso prejudica também. Você acha que é possível? Uma das consequências é a pessoa não conseguir um relacionamento para casar? Sim, acho que sim. E acho que na verdade é comum isso. As pessoas acabam ou se relacionando tarde, né? Se relacionando com muitos anos a mais, porque não conseguiu vencer a solidão. E eu acho que também tem um outro lado, que às vezes a pessoa até consegue ter um relacionamento, um namoro, um namorado, namorada, noivo, casado, ele até consegue até se casar, mas isso vai trazer problemas no casamento, porque ele pode estar passando por um problema e não vai compartilhar com a esposa, não vai compartilhar com o esposo, e isso vai te trazer um problema, inclusive, no seu relacionamento. E já deparei fatos que uma das pessoas se excluiu tanto que chegou uma hora que o relacionamento acabou, um casamento de 20 anos. Né? Então eu acho que isso também pode causar. E a última das coisas é a depressão. E depressão todos sabem que leva até a morte. Então acho que essas três coisas é o que é as causas mais graves. Amém. Próximo, então vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta aqui, para a gente fechar, né? O que fazer para vencer a solidão? Na opinião de vocês, o que a pessoa que está solitária, deve fazer para vencer a solidão? Ela pode dizer, mas hoje em dia amigos é difícil, a gente para arrumar um amigo é a coisa mais rara do mundo, então eu não confio em ninguém. Será que é por aí mesmo? O que ela deve fazer para sair da solidão, na opinião de vocês? Eu acho que primeiro a pessoa tem que identificar que ninguém é mais importante do que ela mesma. Porque as pessoas muito falam assim, eu não consigo viver sem você, declaração de amor, mas a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho, quando a gente adoece sozinho, ninguém vai adoecer por nós, ninguém vai viver por nós, ninguém vai nascer por nós e ninguém vai morrer por nós. Então eu tenho que identificar isso, que eu sou uma pessoa que mais importante para mim sou eu mesmo. Então eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que saber viver a minha vida e não ficar me preocupando com um grupo de pessoas, com as pessoas ao meu lado. Ou seja, eu devo me preocupar com ela, mas primeiro eu tenho que me preocupar mais comigo do que com ela. O problema da solidão é muito isso. A pessoa ela quer muito das outras pessoas, ela acaba se modificando e acaba vivendo não a sua própria vida, sim a vida do seu amigo, ou da sua amiga, ou de um grupo de pessoas que ela tenta se enturmar. Mas você acha que se ela focar só na sua vida, só no seu eu, será que ela não vai ficar mais só ainda? Não, porque ela começa a identificar realmente o propósito dela. Ela começa a ver quais são os seus objetivos. Por isso que a gente estava até falando que é bom muitas vezes a gente estar só. Porque quando a gente está sozinho, a gente começa a identificar quem realmente eu sou. Então, dentro dessa linha que você está trazendo, então você está falando se a pessoa se encontrar e ela ser feliz, naturalmente ela vai se tornar uma pessoa mais amigável. Sim, porque ela vai ter mais confiança. Porque ela já é feliz com si própria. Sim, ela vai ter confiança, ela sabe quais são os seus objetivos, então ela não vai querer se tornar uma outra pessoa para se enturmar em um grupo, ela já sabe quem ela é, então não precisa esconder isso de ninguém. Então ela tem mais segurança de si própria. Então é bom a pessoa, na sua opinião, se conhecer melhor, sim, né, para depois procurar um relacionamento. Sim, com certeza. Primeiro ser feliz consigo mesmo, né, e depois procurar amizade, é claro. Sim. Porque ninguém merece ficar sozinho. Ninguém merece. Bem definido o que o Falcon disse. Acho que essa questão de você se conhecer, de você... Na verdade, é você estar feliz consigo mesmo. Você tem que... Porque quando você muda o seu jeito de ser para que agradar as outras pessoas, é porque você está infeliz com o seu jeito de ser. Verdade. Você está infeliz com aquilo que você é. Você está com um problema, primeiro, particular. E esse problema particular, ele acaba refletindo no seu problema conjugal, no seu problema com as pessoas. Então acho que a primeira coisa realmente você deve ser feliz com aquilo que você é, entender que você é aquilo e que você deve ser aquilo. Você deve permanecer sendo aquilo, você não deve mudar. E aí quando você entende que você é feliz por aquilo, você é aquele ali, você é sério, você é sorridente, você é brincalhão, você é seguro, mais na sua... É você, aquele ali é você.
E aí, consequentemente, você sendo você mesmo, as pessoas vão te amar por aquilo que você é. Essa é uma das causas, que bem explicada pelo Foco. A frase que eu trouxe do Jos Billings, ela fala sobre a solidão, que ela diz o seguinte: solidão, um lugar bom de se visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada, como estado de vida. Então, às vezes, você se sentir só é uma coisa natural do ser humano. Mas você tem que entender que aquilo não pode ser a sua vida. A sua vida não pode ser daquela forma. Então você precisa de entender que você tem que ser melhor, que você tem que melhorar, que você tem que procurar uma companhia, que você tem que ter alguém do lado que te ame, que te queira do jeito que você quer. Você não pode ser egoísta, né? Porque existem os dois lados. Primeiro, a pessoa ela se transforma em alguém para agradar o outro. Falta de amor próprio. E o segundo, ela se ama tanto que ela acha que ela consegue resolver tudo sozinha. As duas levam à solidão. Sim. E as duas devem ser vencidas. São dois extremos, né? Dois extremos. Então, acho que o melhor caminho, dentro disso tudo que a gente falou, é a gente ouvir, né? Muitas vezes pessoas mais velhas, ouvir os pais, por que não? Abrir o coração para os pais, amigos de confiança, amigos, pessoas que têm uma palavra de ânimo, uma palavra que te dê ânimo para você sair dessa solidão. Então, nada como abrir o coração. Se isolar é o pior caminho. Sim. Então, bom, foram feitas 4 perguntas. As 4 perguntas eu creio que respondi claramente. Primeira pergunta: o que leva alguém à solidão? Nós demos diversos aspectos aqui. Uma das coisas foi o que foi citado agora. Segunda pergunta: por que as pessoas elas procuram se isolar? A terceira: quais as consequências de estar vivendo uma vida solitária? E a quarta: o que fazer para vencer a solidão? Resumindo tudo isso, eu acredito que o que o senhor falou agora sobre a inferioridade, eu acho que, na verdade, resumindo tudo, a pessoa ela não deve se sentir nem inferior e nem superior. Eu acho que, fazendo o resumo para a gente terminar, eu acho que é interessante falar isso. A pessoa ela nem deve se sentir pior que todo mundo e nem melhor que todo mundo. Ela deve entender que ela é igual a todo mundo. E como todo mundo, ela precisa de alguém. Então, a solidão é o pior caminho. E a solidão é o pior abismo que a pessoa pode encontrar. Porque é um abismo que fica dentro de si mesmo. E onde a única solução é resolver algo interior. Então, eu creio que, resumindo, é justamente isso. É difícil combater também, porque não é contra ninguém. Você não vê o seu inimigo é o espelho. É contra você mesmo. Então, fechamos por hoje. Amém. Terminamos. Com certeza, quem busca ajuda, encontra. Se não encontra nas pessoas que estão do seu lado, clame a Deus, porque Deus vai te dar uma direção, vai te ouvir e vai consolar a sua alma. Porque Ele te entende. Muitas vezes as pessoas não te entendem, mas Deus te entende. Bom, esse o conselho foi dado. Se você quiser também nos procurar, aqui embaixo vai estar o nosso site, aqui embaixo vai estar a nossa página no Facebook e o nosso canal no YouTube. Então você pode acessar, você pode curtir, você pode, se você gostou, eu convido você a compartilhar com a hashtag Encontro Jovem, que é a nossa equipe. E se você preferir e quiser, você vai poder nos mandar um e-mail, nos mandar alguma coisa para que a gente possa ir até você e te ajudar, tá bom? Então nós convidamos você a fazer parte dessa equipe, fazer parte deste grupo, tá bom? Ou alguma pergunta, né, Lucas? Pergunta também, a gente está disposto a responder e te ajudar, tá bom? Então fique com Deus, valeu por estar conosco até aqui, espero que vocês tenham gostado e é isso aí, Encontro Jovem com vocês.